Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que quem já leu a série Filho do Fogo, especialmente os 2 primeiros volumes, sempre deve ter nutrido essa curiosidade. Houve já uma ocasião, inclusive está no meu canal do YouTube, um vídeo que eu intitulei Making of do Filho do Fogo, onde eu filmei alguns locais narrados, do Filho do Fogo, até mesmo para matar a curiosidade de vocês. Mas hoje, de uma maneira cronológica, eu tenho essa permissão para falar, tá? Existe uma permissão divina e existe também um tempo para todas as coisas. Para tudo. Tem tempo, modo e propósito. Você sabe que o nosso tempo, a nossa contagem aqui na Terra, ela é pautada no nosso tempo que a gente chama de cronos, cronologia, né? E o nosso tempo aqui é relativo à nossa distância da Terra ao Sol, ao nosso movimento de rotação, de translação, assim, e o tempo seria diferente se fosse em Marte. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Essa analogia que Deus apresenta mostra para nós de uma forma muito clara essa discrepância temporal num local onde o tempo simplesmente não existe, porém ele é contado, né? Curioso isso, né? Um local onde o tempo não existe, mas ele é contado, como assim? Né? Sim, ele é contado, afinal de contas, quando houve a grande rebelião dos céus, né? Isso aconteceu em determinado tempo, não é isso? Então há um marcador de tempo para isso, e Deus também estabeleceu marcadores de tempo para nós, dentre eles fazendo alusão à figueira, fazendo alusão ao princípio das dores, ao final dos tempos, e faz referência a tempo, mais uma vez o tempo. Esse tempo atravessa ciclos. Assim como existe o calendário secreto da Irmandade, que eu chamei de calendário secreto 2023, onde vai estartar essa coisas, né? Também existe o calendário divino, pouquíssimas vezes mencionado e raramente mencionado. Assunto esse que eu vou abranger com vocês nesse grupo que nós vamos estar chamando, guarda o nome, tá? Guardiões do Tempo. Qual é o tempo? O tempo de Deus, né? O tempo de sabedoria, porque sabedoria, ela precisa de tempo para ser gestada. Você não se torna sábio em 1 ano, em 5 anos. Ela transcende o seu conhecimento, ela vai muito além. E é necessário um exercício para isso. Um exercício de você se desprender de uma série de valores temporais, passageiros, efêmeros, né? Frívolos, e começar a contemplar o verdadeiro significado da sua existência e mais ainda, da onde você veio. Então, guardiões do tempo. Olha só que legal, tem esse relógio aqui, ó. Esse relógio tem mais ou menos aqui, eu acho que uns 150 anos. Era o meu bisavô, né, italiano, né, da Calábria. Guardiões do Tempo vai guardar valores, e esses valores são valores divinos que estão sendo revelados neste momento histórico que nós estamos vivendo. Veja bem, deixa eu fazer aqui uma coisa para deixar bem claro, antes até de falar sobre o tema que eu vos trago hoje aqui para ouvir. Que cada árvore dá seu fruto ao seu tempo, não é assim? Tem árvore que vai dar fruto uma vez por ano e outra dá o ano inteiro. Banana, por exemplo, tem banana do teu lado aí, não é isso? Antigamente dizia, compramos isso a preço de banana. Hoje a banana está mais cara, né? Mas ok, apenas uma alegoria aqui. Mas a Bíblia fala, cada árvore dá seu fruto ao seu tempo. Então existe o tempo em todas as coisas. Na Bíblia, nós vemos tempos também, ciclos muito bem definidos. Nós tivemos a era dos juízes, né? Estão lembrados? Inclusive, Samuel foi o último dos juízes e foi também profeta. E ele também dá início à era dos reis. Unge o primeiro rei Saul. Aí sai a época dos juízes, entramos na era dos reis, só que os reis eram orientados, eram norteados pelos profetas, que era a voz de Deus na terra. Então os profetas eram profetas nacionais, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles davam orientações aos reis, não apenas no aspecto político, mas também nos valores espirituais. Todas as vezes que o povo fazia presepada, era exortado também, né? Depois disso, acaba-se esse período dos reis e entramos numa outra era, num outro momento histórico, e passa um período de 400 anos de silêncio testamentário. Eu estou sumariando que eu quero que você entenda um conceito por trás de algo que eu vou te revelar nesse vídeo.
400 anos de silêncio testamentário. Será que Deus ficou em silêncio por 400 anos? Ou será que o homem perdeu a sua capacidade de ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho no nosso entorno, no meio de tanta confusão, no meio de tanta heresia, no meio de tanta profanação dos valores divinos? Afinal, se você pegar o texto de Jeremias, por exemplo, Jeremias ele é muito contundente, né? Ele deixa muito claro, né, sobre os falsos profetas, sempre existiram, tá? E na época de Jesus continuaram existindo. Aí entramos numa outra linha temporal. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é assim que a gente conta o calendário? Olha como o tempo varia de novo. Antes de Cristo, depois de Cristo. E Jesus ele estabelece toda uma linha de tempo, e essa linha de tempo ela é pautada por uma série de sinais que vão emoldurar o fim dos tempos. Vivemos agora o princípio das dores. E em breve, o final dos tempos, o final de um ciclo. O que vai acontecer? Deus quer salvar todos, morreu por todos nós, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os sábios. Quem são os sábios? Aqueles que se debruçam e procuram estudar a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, conhecem os mandamentos e os pratica, porque esse é o que me ama. E esses dão direção ao povo. Então vocês, somados conosco, nós seremos vozes que clamam no deserto, como uma geração João Batista, nesse tempo de Deus agora, onde nós estamos revivendo muitas coisas, né? E nesse momento histórico é interessante você conhecer estratégias e principalmente os valores divinos, para que você seja um multiplicador disso. Quando eu iniciei o ministério, uma das primeiras reflexões que eu tive foi que, ok, eu não vou mudar o mundo imediatamente. Por mais que Deus me traga revelações, experiências profundas, como tem feito, eu louvo a Deus por isso, e experiências marcantes que mudaram a minha vida, a minha história, a minha maneira de pensar, né? Não é apenas isso, sabe? Eu sempre tive a ciência de que nós somos semeadores. Você está semeando algo hoje. Paulo semeou, né? As epístolas paulinas são semeaduras. Paulo não mudou o mundo, ele transformou vidas, ele libertou pessoas, ele levou a mensagem da cruz, sim, mas reverbera a palavra dele, né, até os dias de hoje. Então ainda há colheita. Então talvez, né, a sabedoria que Deus te dá hoje para você usar, e a gente vai passar a estratégia como usar, que não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, como usar, talvez não reverbere imediatamente, mas na hora da grande tribulação, vão lembrar do que você falou. Vão lembrar de cada palavra que você disse. Aí o bicho vai pegar, né? Então, fique preparado. Olha só como essa questão de tempo é importante. A Bíblia fala, é só procurar uma concordância, eu vou mastigar isso depois para vocês, que em um determinado momento, o momento que Deus estabeleceu, o poço do abismo vai ser aberto. E também vão ser libertos mais 4 anjos que estão presos na região ali do rio Eufrates, né? Onde é supostamente o berço da civilização humana, a Mesopotâmia, onde habitavam povos como sumérios, arcádios, babilônios, etc. e tal. Aí o que acontece? Esses 4 anjos libertados, eles vão exterminar a terça parte da humanidade. E a Bíblia diz textualmente, eles vão fazer isso em que momento? No dia, na hora e no tempo que Deus determinou. Já está escrito. Esse tempo já está determinado por Deus, você não pode mudar esse tempo. Aliás, Jesus já nos disse, se esse tempo fosse abreviado, ninguém ia suportar. Então existe uma grande responsabilidade minha e sua, a esses que estão engajados aqui nesse grupo, Guardiões do Tempo, para que você adquira sabedoria, estratégias, não apenas para você usar e aplicar na sua vida, nos seus familiares, nos seus amigos, das suas ovelhas, do seu rebanho, no seu entorno, mas também para deixar pegadas nessa terra, pegadas que outras pessoas, quando estiverem perdidas, vão saber seguir, vão ter um rumo, vão ter um norte. Esse é o nosso dever. Deus está nos colocando num campo neutro onde, por enquanto, não tem censura. Então vamos aproveitar. Se engaje, venha fazer parte, mas é aqueles que são chamados, somente os escolhidos. Os sábios entenderão. Não é isso que a Bíblia fala? Os sábios entenderão. Não diz os tolos entenderão. Os sábios que buscam a sabedoria. E é isso que eu quero passar para vocês, tá bom?
sabedoria, estratégia, conhecimento, né? E experiências extraordinárias com Deus. E é uma dessas experiências que eu quero narrar. Existem leis que regem o mundo espiritual, que são leis divinas universais, tá? Como ação, reação, causa e efeito, plantio e colheita, não é assim? As suas escolhas determinam a sua colheita. Né? O que você plantar, você colhe. Essa é uma lei espiritual inviolável. Sempre vai ocorrer uma consequência daquilo que você fizer, quer seja por bem, quer seja por mal, não é? Então, essa é uma das leis divinas, ok? Há uma outra questão as entidades diabólicas, os anjos caídos, eles não criam leis, eles apenas podem aplicar as leis que já existem. Eles não conseguem criar novas leis. Eles utilizam dessas ferramentas que eles conhecem, como abertura de portais, etc e tal, né? E acabam moldurando isso dentro de contextos ritualísticos para realizar algumas coisas. Numa delas, por exemplo, que eu quero trazer hoje, é a questão do ritual de iniciação da alta magia do satanismo. Quando eu fui recrutado, e quem lê O Filho do Fogo conhece melhor a história, havia uma série de fatores que são ponderados para esse recrutamento. Ou seja, as seitas secretas são discretas. Você nunca vai ser convidado pela internet, tá? Para fazer parte de uma seita secreta. É meio assim, dá meio bandeira isso, né? Então, é de uma maneira mais discreta, a abordagem é diferente, ela é pessoal e ela é muito sedutora. O diabo enganou a terça parte dos anjos, estamos falando de um bicho inteligente, né? E aí, então, o que acontece? Como você passa a ser recrutado, além de ter valores e mapas astrológicos, lembra que esses mapas astrológicos também definem o tempo de Deus na Terra? Mais uma vez, estamos ligados ao tempo, lua de sangue, o sol não dará sua luz, sinais dos céus que nós vamos observar, guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas, sinais que a Bíblia já fala que vai acontecer, que esses sinais vão definir o tempo. Quando os ramos da figueira estiverem verdes, é chegado o verão. Eu estou às portas, não é assim? Tempo. Vocês vão entender essa história macro. Começaremos em agosto, tá bom? Guardiões do Tempo. Você vai aprender coisas que eu nunca pude ensinar, eu garanto para vocês. Não existe esse conteúdo em lugar nenhum. Não é mérito meu, é glória de Deus, é capacitação do Espírito, mas também é uma vontade minha em passar esse conhecimento para vocês, porque evidentemente nós corremos riscos nisso. E por isso eu conto mais uma vez com as suas orações, com as suas preces e com o seu engajamento. Quanto mais soldados tivermos nessas fileiras, mais forte nós seremos. Não é assim? Desde que você lute por honra. Não adianta nós termos um grande exército disperso, cada um fazendo o que quer. Nós temos que ouvir a voz de comando que vem de Deus, tá? E essa voz de comando é a nossa bússola, é nela que nós vamos nos ancorar. É evidente que nós precisamos conhecer contextos históricos, da física, da ciência, e quanto mais você conhece o universo, mais você se aproxima da mente de Deus. Quando eu fui convidado para fazer parte da Irmandade, havia já algumas coisas que me pré-definiram. A data do meu nascimento, claro que não podemos generalizar. Eu nasci também numa data cabalística. Não, isso é cabalístico, é astrológico, eles escolhem a sua linhagem também, sua tipagem sanguínea. Para eles tudo tem um certo valor, tá bom? Tem considerações que eles colocam nisso que eu não posso abarcar aqui. Eu vou continuar esse tema no Guardiões do Tempo, tá bom? Então aqui a gente está dando uma introdução para você que já começar a pensar e se preparar, porque precisamos ter uma base, né? Essa base que eu vou te dar. O que acontece então? Essa linhagem ela também tem que ter algo a ver com os Nefilins, né? Os anjos caídos, lembra? Gênesis 6. Né, que os anjos caídos tiveram relações com as mulheres, nasceram filhos, gigantes, e esses gigantes continuaram existindo após o dilúvio, né, e ensinaram muitas coisas aos homens, muitas coisas mesmo. Quando eu fui recrutado, evidentemente eles perceberam também alguma coisa dentro da genética que pudesse favorecê-los, né? Então eu tenho uma série de fatores, de critérios, né? Não é aleatório, né? Ele escolhe, assim como Deus também escolhe, lembra? Muitos são os escolhidos, mas poucos aqueles chamados. Jesus escolheu quantos mesmo? 1000 para ser discípulos, para ser apóstolos? Não, ele escolheu 12. As multidões ele ensinava como? Em parábolas, né? Mas aos discípulos ao pé do ouvido. Ensinamento, sabedoria. E é isso que eu vou passar para vocês. Tem muitas coisas no discurso de Jesus que são herméticos. As parábolas muitas vezes não são compreendidas até os dias de hoje, né? Até os apóstolos
questionavam Jesus. Imagina hoje, temos muitas coisas para falar a respeito do discurso de Jesus, que já nos diz muitas pistas a respeito do tempo que nós estamos vivendo e as estratégias para vivê-lo e adquirir essa sabedoria divina, resgatar esses valores, especialmente o amor. Primeiro, você passa por uma espécie de lavagem cerebral, algo que é chamado de escola de iniciados. Essa escola de iniciados, na época que eu fui recrutado, eu estava ali com 17 anos de idade, eu fiquei aproximadamente 8 meses nessa escola de iniciados. Eram aulas realizadas numa mansão, num bairro nobre em São Paulo. Hoje essa mansão, evidentemente, ainda existe, mas está desativada. Eles não ficam muito tempo no mesmo local, porque chega um determinado momento, aquilo cria bandeira, começa a chamar atenção. Então, não fazem mais atividades naquele local. Mas, na época, aquele local foi frequentado por décadas ali pelos satanistas, para reuniões, cerimônias, eventos, etc. Dentre eles, a escola de iniciados. Na escola de iniciados, eles apresentam para você um modelo da doutrina satânica, que, olha, é inteligentíssima. E eu só posso passar esses conceitos para vocês se vocês entenderem os preceitos divinos. Porque se você não conhece a verdade, você é enganado pela mentira. A verdade é a blindagem que você tem contra a mentira. Então eu fui exposto a um bombardeio de informações que realmente me convenceram. O diabo é bom, Deus é um Deus cruel, é um Deus punitivo, é um Deus vingativo, é um Deus injusto. Afinal de contas, você faz uma presepada. Sei lá, você viveu 50, 60 anos nessa vida, E você agora é condenado à eternidade no inferno. Isso não é justo. Nós, humanos, temos uma dosimetria de pena, nós sabemos ponderar e equilibrar isso, e Deus parece injusto, parece cruel, vingativo, as pessoas têm medo de Deus. Essa cultura do medo, ela foi introjetada em nosso meio para controle das massas, tá? E naquele momento, eu entendi dessa forma mesmo. Deus era ruim, Deus era cruel, Deus era punitivo, Deus era injusto e o diabo era bom. Na verdade, o diabo, ele simplesmente ele não queria ser Deus necessariamente, mas ele queria também colaborar para o reino com as suas ideias. Ele era um visionário, E Deus não ouvia. Algo mais ou menos assim eu explicarei melhor posteriormente, tá? Tô dando embasamento. Aí essa escola de iniciados, ela perdura um tempo, faz uma lavagem cerebral e aí você está pronto para participar do rito de iniciação, que é realizado em outro local, fora de São Paulo. Eu ia ser dado, não sabia o caminho. Na época era um local mais ermo, havia muito mais vegetação, as ruas eram de terra, não tinham casas nas proximidades, era um local mais escondido, digamos assim, um castelo. Eu descrevo ali um castelo, E nesse castelo eu acabei fazendo, então, isso, tô falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, tá bom? Esse castelo ainda existe, e ele está localizado em Campos do Jordão. Então esse castelo ainda existe. Hoje, evidentemente, ele não cedia mais a organizações satânicas, não existem mais rituais macabros ali, Hoje ele foi comprado, inclusive, por uma rede hoteleira. As pessoas podem até se hospedar. É o mesmo castelo, lembra que fazia aquela imersão do Harry Potter? Adolescentes iam lá e passavam um período lá estudando nas férias, estudando aulas de magia, de poções, de bruxaria. Poderia ser um recrutamento? Ficou um tempo sem fazer nada e agora reabriram isso para crianças também, A partir, acho que de 7, 8 anos já pode ir acompanhado com os pais. Evidentemente, algumas influências que ainda podem existir ali de forma subliminar ou não, Embora hoje seja um hotel, tá bom? Fique claro isso. Porém, lembra que a questão que a matéria retém energia? Então tudo que acontece em algum local, toda aquela energia dispersa do que foi feito, fica represado na matéria. E quando você entra, quem é mais sensível, sente algo que nós vamos chamar de opressão. Vai sentir algo diferente. Algumas coisas, o castelo ficou fechado durante muito tempo, ficou como que abandonado. Depois, quando ele foi reativado, caminhões e caminhões levaram muitas coisas para fora do castelo, conta que foram obras de arte,
Podem ser também, né? E talvez outras coisas, quem sabe, né? Mas muitas coisas ficaram ali. A decoração ficou e muitas das estruturas ficaram. E eu visitei esse castelo. Existem portas sem maçanetas, que você não tem acesso. Existem paredes ocas, né? Ainda existem muitas passagens secretas. O quarto principal, por exemplo, tem 5 saídas, né? Secretas também, 5 rotas de fugas secretas, e que não é permitido a visitação. O quarto que eu fiquei há 30 anos atrás existe lá ainda, né? Descrito em Filho do Fogo, ainda existe. Só que hoje ele foi desmembrado. Agora esse quarto virou 3 quartos. Era enorme, né? Gigantesco. Agora virou 3 quartos. Foi lá que eu me perdi, achei a cozinha. Lembra aquela história toda do Filho do Fogo? Quem não leu, lê, que vale a pena, aí você vai entender melhor a história. Aí o que acontece? Antes de fazer o ritual de iniciação, tinha um período de uma espécie de um jejum. Você fica privado de carne, né, para que o seu organismo esteja mais limpo, né, a energia flua melhor por ele. Você não gasta energia no seu processo digestivo, tá? Então tem uma dieta especial. Existem incensos espalhados, ervas aromáticas. Olha só, no tabernáculo também tinha. Você vê como há um espelhamento aqui, né? E existiam pedras, cristais espalhados em pontos estratégicos do castelo, mais uma vez, né? O demônio ele apenas demoniza coisas, ou ele copia coisas que são divinas, porque ele aprendeu onde? Isso aprendeu no céu. Ou por que os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes talares? Por que os reis usavam pedras nas suas coroas, né? Então não tem nada. A Jerusalém Celestial tem cristais, então tem pedras lá também. Muita coisa que remete ao Egito, que remete à maçonaria, né? As seitas secretas ainda estão presentes, né? Ali nesse castelo. Eu acho que talvez até para emoldurar um ambiente, né? Mais, sei lá, atrativo ao público, tá bom? E aí você vai ver muita coisa ligada à pirâmide. E curioso que quando eu entrei, eu reconheci algumas peças, muitas coisas eu reconheci. Dentre elas, uma mesa muito grande. E eu vou colocar no final desse vídeo a imagem dessa mesa, uma mesa gigantesca, ela foi construída lá dentro, não caberia por porta alguma. Nessa mesa estavam reunidos as 9 pessoas que estavam sendo treinadas para serem anticristo. Naquele momento, as plataformas estavam sendo preparadas para a gente viver esse momento. Então, para que você entenda o tempo de hoje, é necessário você conhecer a história do passado, como ela foi construída, para que você se posicione no presente e você saiba como agir no futuro. É essa a estratégia. Esse é o objetivo dos Guardiões do Tempo. Nós vamos aprender muitas coisas, coisas que nunca te ensinaram. E aí a mesa está lá ainda, né? Reconheci também as salas, havia uma pequena sala, hoje parece que é um cinema, não é um cinema, uma sala de televisão, alguma coisa assim, mas antes era tipo um cineminha, né? Onde passava novamente um resumo do conteúdo que eu já tinha assistido na escola de iniciados, né? Para você ter certeza do que você está fazendo, sabe? Olha só como Deus é mau. E joga um monte de coisas fora do contexto, evidentemente, tentando mostrar a maldade de Deus perante a terra, ou até mesmo a sua inércia diante de tanta maldade que corre pela terra, né? E aí você fica ali, ok, puxa, mais ainda vontade de fazer parte. Aí você vai para um local, que é uma pequena cela, né? E essas celas existem lá ainda. Uma delas está aberta, assim, o guia nem sabe por que existe aquilo, né? E a outra está trancada, né? Com uma fechadura eletrônica e com uma câmera apontada para ela, né? Não sabe o que tem dentro. Os porões também você não tem acesso. Uma outra parte foi construída, que não existia naquela época, para poder comportar os jovens. Comportam 140 jovens, né? Hoje. Eu reconheci muitas coisas eram evidentes ali para mim, né? Claras, né? E eu expliquei algumas coisas, depois eu vou explicar. A gente filmou bastante, né? Documentamos bastante, depois para mostrar para vocês, fazer um vídeo especial sobre isso. Mas eu quero deixar essa questão ligada. Aí depois disso, o que acontece? Você fica nessa cela e você medita. É um local mais escuro, claro, você fica sem roupa, como você vê o mundo, né? Você chegou assim, sem nada, e vai embora sem nada. Então, você está simbolizando o seu renascimento, tá? É claro que o batismo hoje, que é feito nas águas, a pessoa não precisa ficar pelada para ser batizado, né? Coloca aventalzinho, né? Mas é uma simbologia de que você está renascendo. O velho homem morreu e renasceu, não é isso? Então, da mesma maneira, eles estão fazendo a mesma coisa dentro desse ritual de iniciação. Fica nessa cela, tem os principais valores ali, uma iluminação baixa, os principais valores escritos na parede do satanismo, os 9 mandamentos do satanismo, e também os valores do seu juramento, né? O juramento. Existe um juramento feito para não revelar os segredos da alta magia. Isso eu nunca revelei, porque não tem sentido isso, não é? Quando você sai dessa cela,
você já está convencido, né, de que você quer realmente fazer parte daquilo. Porque é sinalizado para você inúmeras vezes. Não tem volta. Você é muito bem-vindo, mas não tem volta. Essa é a ideia. E a ideia que muitas vezes nós temos quando você se afasta de Deus. Às vezes tem pessoas que acham que, puxa, perdi minha salvação, Deus não me ama mais, Deus não se importa mais comigo, eu falo e Deus não responde. O filho pródigo, quando voltou e se arrependeu, recebeu um abraço do pai. Sempre tem volta. Para Deus, para o amor de Deus, sempre tem volta. Sempre há um retorno. O amor de Deus te alcança, o amor de Deus te persegue. Ele não desiste de você. Isso que é maravilhoso e extraordinário. E que muitas vezes não é mais ensinado para você. É mais ensinado você se apegar aos valores do mundo, né? Do que os valores espirituais que Jesus ensinou. Então o que acontece? Aí depois disso, você é mergulhado numa piscina, né? Essa piscina existe lá até hoje, né? Mas só que na época a piscina era muito salinizada, tinha muito sal, porque o sal é um condutor eletromagnético. Então, você sabe que nós emitimos energia e essas entidades são energia também, né? Então, por exemplo, pensar um exemplo, em noites escuras, em locais mais frios, como é o caso, né? Tem muita neblina, tem muita névoa. Neblina o quê? É vapor d'água, né? Então, é o maior condutor do campo eletromagnético. As entidades, elas conseguem mobilizar melhor, influenciar melhor as pessoas, o seu poder é ampliado naquilo também. Aí você mergulha na piscina salinizada, né, representando o seu batismo, né, o início do seu batismo. Então você fica com um tubo na boca, tipo meio Constantine. Todos os filmes que vocês observarem, você vai observar, você vai ver que sempre vai ter uma ligação com as águas. A água parece que faz você passar de uma dimensão para outra, né? Quando você mergulha numa piscina, você não entra numa outra dimensão, você fica mais leve, o seu corpo fica diferente, a sua percepção auditiva muda, né? Muda, você entrou numa outra dimensão, né? De certa forma, uma outra dimensão, fazendo um paralelo tosco aqui. E aí então você fica com um caninho na boca e mergulha, e fica lá por um tempo. Fecha os olhos, tem uma música, tem uma ressonância, eles sabem disso, né? Vibram na mesma frequência que o seu cérebro, trazem um relaxamento, incensos, perfumes. Quando você sai, então, né, você está pronto, você saiu, você se despojou do velho homem, você se purificou naquela água com sal, né, e agora você está pronto para ser um verdadeiro iniciado. Você veste ali um capuz, né, uma túnica negra e faz um ritual de iniciação. Ao final da cerimônia, né, a todas as pessoas que estão presentes tiram os capuzes, se apresentam o rosto para você sabe quem são, e te aplaudem. Você se sente muito bem-vindo, muito bem acolhido, né? E é assim que o diabo procura fazer para você. O diabo te aplaude. E você gosta dos aplausos, né? Você gosta do tapinha nas costas? Você gosta que afaguem o teu ego? O orgulho precede a queda, não é assim? Então, sabe aquela coisa tipo advogado do diabo? A vaidade. Ah, como o diabo gosta da vaidade. Quero que você guarde isso, tá? É exatamente isso que ele mexe com você. A vaidade, os aplausos, os holofotes, o dinheiro, a fama, o poder, né? Você fazer parte de algo secreto, né? Uma ilusão de que você está no centro do palco brilhando e as pessoas estão lá maravilhadas com você, te aplaudindo, te venerando, te idolatrando. E aí entra orgulho no seu coração, entra soberba no seu coração, você deixa de vigiar e orar e você cai, né? Quantas pessoas você conhece que começaram muito bem e se corromperam, se perderam no caminho. Continuamos esse assunto no Guardiões do Tempo, tá bom? Aguardo vocês lá em agosto. Se aliste nesse exército e eu tenho certeza, a sua vida vai ser diferente. Precisa ter conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser direcionado, senão você não entende. Os sábios entenderão. Vamos abrir as comportas do céu para você, para que você entenda, para que você seja realmente um escolhido. Ou você acha que existiram muitos Elias, muitos Eliseus? Elias treinou Eliseu. E Eliseu discipulou quem? Não tinha ninguém para ele discipular. Olha como é escasso a coisa, não é? Jesus treinou 12, mas tinham 3 mais perto. Davi chegou a liderar um exército de mais de 600, mas tinha os valentes de Davi, né? Que eram um pouco mais de 30. Só que desses valentes, somente 3 se destacaram. O exército de Gideão, aparecem 32 mil homens. Deus passa na peneira e escolhe 300, menos de 1%.
Eu sei que não serão muitos, mas esses poucos que Deus trouxer vão fazer profunda diferença na terra. Vocês serão vozes que clamam no deserto, guardiões do tempo. Vão trazer luz nesse mundo que está em trevas. Vai fazer a diferença nesse mundo indiferente. Vai trazer amor nesse local onde o amor tem se esfriado. Vai ser tocha de fogo. Vamos reacender o fogo, a chama da fé no seu coração. Vamos trazer de volta a força e o poder de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua história e a história de todos aqueles que estiverem no seu entorno. Tenha certeza, você vai fazer a diferença. Guardiões do Tempo. Espero vocês lá.